Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao podcast do Historiante, nesse primeiro episódio da nossa mesa redonda, neste ano maravilhoso de 2022. Entramos o ano, com novas esperanças, mas ainda no meio da pandemia de Covid-19. Eu sou o Pablo Magalhães. Estão comigo hoje aqui o senhor Felipe Bonsanto. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom voltar a falar aos ouvidinhos de vocês. Felipe Bonsanto, que está curtindo um calor de quantos graus, Felipe, aí? Tá por volta de uns 27, 28 agora à noite, tá? Mas assim, 27 graus. Minas tá graus. batendo 33, 34 ali, ó. Olha só, eu não vou nem comentar que aqui bateu 37 ali no termômetro da praça, tá? Pelo amor de Deus, não tô preparado pra isso. Não tô preparado. Porque é clima caribenho, né? Estou aqui, diante de mim está a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Lídia Verônica, que está apreciando o que aí, Lídia Verônica? Um café. Um café, muito bem, para manter aí as energias, lá em cima. E do outro lado do rio... Eu pensei que era Pepsi. Não, que Pepsi tem fetos humanos que pra adoçar, segundo Olavo de Carvalho, que o diabo tenha. E do outro lado do rio está esse cara que já deu um tostão da voz dele, o nosso camarada de sempre, seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Procurando aí onde vende Pepsi de 20 litros pra beber no final de semana. Kleber encontrou o carro fúnebre do Olavo de Carvalho? Encontrei. Tava passando assim, o pessoal, ô, carro de lixo, corre! Gente. É isso aí. Grande Olavo de Carvalho, que o diabo o tenha. Estamos aqui reunidos com alegria nos corações e nos sorrisos e, claro, em clima de oração para falar sobre mais um tema necessário, importante. A gente está aqui para falar sobre a vacinação. Já completamos aí um ano de vacinação. Vamos observar aí quais foram os resultados, o que é que rolou nesse processo de vacinação, mas com um ponto específico, a atuação do movimento anti-vacina no Brasil e o quanto esses caras chatos pra caramba atrapalharam o processo vacinal em nosso país, que é reconhecido mundialmente como um dos exemplos de sistema de saúde público e de vacinação, de campanhas vacinais. Está aí o nosso querido Zé Gotinha, tão esquecido, Criaram até uma família de Zé Gotinha, não sei pra quê. O Zé Gotinha é o pai, o filho do Zé Gotinha é o quê? O Zé Gotinhazinha? Não sei. É o Gotícula. É Gotico, Zezinho Gotícula. Não sei pra quê, Enfim. E a mãe tinha perdigotas. Pode ser papai Gotinha, mamãe Gotinha. Tipo Peppa Pig. Isso, por aí. Bom, estamos aqui, vamos falar sobre esse tema hoje, vamos falar sobre esses chatos, E sem mais delongas, vamos para o nosso editorial. O que leva alguém a negar a realidade? De 2019 para cá, o mundo não foi assolado unicamente pelo coronavírus. Além da pandemia, uma onda negacionista alimentada pelas redes de compartilhamento na internet ventilou com a ferocidade de um furacão diversas mentiras fantasiadas de ciência para milhões de pessoas. Num levantamento feito pelo aplicativo Eu Fiscalizo da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, entre 26 de março de 2020 e 31 de março de 2021, revelou que entre as notícias falsas sobre a Covid-19 que circulam na internet, 19,8% eram sobre as vacinas. O aplicativo, desenvolvido para que usuários notifiquem conteúdos impróprios em veículos de comunicação, mídias sociais e WhatsApp, mostrou ainda que o meio digital mais usado para a divulgação de conteúdo falso sobre as vacinas foi o Instagram, com 46%, seguido pelo WhatsApp, com 24%, Facebook, 14% e o Twitter, com 4%. Foram diversas as mentiras sinalizadas como fake news, de chips implantados
facilitados por meio das seringas a informação de que as vacinas seriam um meio de controle populacional por parte da China. As timelines e os aplicativos de mensagem foram bombardeados de diversas formas. Esse tipo de desinformação vem dando fôlego ao movimento anti-vacina. O discurso dos adeptos baseia-se principalmente no negacionismo científico, com argumentos sem evidências concretas que utilizam informações falsas ou retiradas de contexto sobre a vacinação. Uma das alegações desse movimento seria de que as vacinas foram feitas rápidas demais, seriam incapazes de proteger contra o vírus e que os governos estariam usando sua população como cobaias. Ainda bem que esse pessoal não é maioria no Brasil. Segundo dados da Fiocruz, em um ano, o Brasil registra 78,8% da população vacinada com a primeira dose e 68% totalmente imunizada com 2 doses ou a dose única. A campanha pode ser considerada um sucesso, embora ainda não seja a cobertura suficiente em termos de saúde pública para um cenário de total segurança. Segundo Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, a primeira brasileira, inclusive, a se vacinar com AstraZeneca, abre aspas, o país foi local de desenvolvimento de estudos de fase 3 de grande qualidade, mas não compramos vacinas no momento certo. Isso gerou muitas cicatrizes e sequelas na nossa alma. Entramos em mais um ano de pandemia conseguindo vacinar um percentual importante da população no Brasil. Ainda não é o desejável, mas aprendemos muito, fecha aspas. Por que não compramos vacinas no tempo certo? É bizarro, mas isso foi um cálculo político. O atual presidente e seu grupo montou na estratégia de negação e morte, instituindo uma necropolítica alimentada pelo assassinato de 625 mil brasileiros. Contudo, apesar de Bolsonaro, as análises dos principais institutos científicos mostraram um impacto muito positivo na redução das internações e da mortalidade na população após a campanha de vacinação, feita a contrapelo e contrariando os interesses governamentais. De ontem para hoje, na nossa chamada para a participação dos ouvintes para esse episódio, recebemos muitos comentários que diziam mais ou menos o seguinte: mas e a liberdade de não se vacinar? Vacinação obrigatória é coisa de comunista. Obrigar a se vacinar é totalitarismo. No clássico livro On Liberty, o pensador liberal John Stuart Mill, talvez o mais influente autor do liberalismo, corrente da qual eu não faço parte, mas uso propositalmente aqui no editorial, faz o seguinte questionamento: qual é, então, o limite correto para a soberania do indivíduo sobre si mesmo? Onde começa a autoridade da sociedade? O pesquisador Sérgio Rego, que coordena o grupo de trabalho de bioética da Abrasco, dá uma perspectiva sobre a resposta para essa pergunta lá do Stuart Mill. Segundo ele, segundo Sérgio, o Stuart Mill deixa claro que o limite aceitável à liberdade individual é quando as ações dela decorrentes provocarem danos a outras pessoas. Assim, o indivíduo não poderia simplesmente deixar de fazer algo ou fazer algo se isso afetar negativamente os interesses da sociedade. Em bom português, para ninguém sair daqui sem saber: nenhuma liberdade pode se sobrepor e afetar negativamente o bem da sociedade. Depois Lídia Verônica disse isso, juridicamente tá certo ou não. Quem diz isso não é nem um comunista, é o próprio Stuart Mill, que é um autor liberal. Não fosse a vacinação, o que seria do Brasil nas mãos dos negacionistas? Eu acho que a gente já teria colapsado de uma maneira muito maior do que a gente colapsou ano passado, principalmente em Manaus. Eu acho que Manaus teria se estendido a muitas outras cidades e a gente teria entrado num caos total no Brasil. Se a gente tivesse começado a vacinação antes de dezembro do ano passado, onde a gente teve a possibilidade de começar em dezembro de 2020 e não começamos, a gente teria muito menos mortos, muito menos casos graves, e Manaus não teria sido feito de laboratório como imunidade de rebanho. Então, se a gente dependesse dos antivax, se a grande maioria tivesse seguido os antivax, eu acho que a gente poderia até não estar aqui hoje gravando esse podcast. Não, com certeza, a gente seria uma grande Manaus, né? E nós criaríamos todas as variantes mundiais da doença. De fato, se os negacionistas comandassem, né? Enfim, a gente tinha colapsado mesmo, tinha faltado oxigênio, muita gente tinha morrido. E estaríamos, né, apenas morrendo, né?
só morrendo até agora. A varíola, se eu não me engano, né? Os historiadores podem me ajudar aqui, mas ele dizimou 35% da população oriental, né? Quando ela surgiu lá em 750. Então, assim, é 35% da população, gente. Eu acho que a gente caminharia por esse caminho também, assim, de ter dizimado uma boa parte da nossa população. No Brasil, acredito, devido a essa situação, que quando estamos gravando esse podcast, exatamente no final de janeiro de 2022, o Brasil e vários locais do Brasil estão batendo recordes no caso de contaminados com Covid. Mas a taxa de mortalidade não está atingindo aqueles picos que atingiram quando a variante Gama ela se alastrou pelo Brasil, que foi a variante que causou a maior mortandade no país, que era exatamente a variante que surgiu em Manaus. Mas não vamos citar aqui a cidade, vamos deixar a nomenclatura Gama. E quando a variante Gama ela se alastrou pelo Brasil, acabou resultando naquela mortandade gigantesca que nós vimos. Taxas médias diárias de 3 mil mortes, passando de 100 mil contaminados, e tudo isso causou todo aquele desastre. Aqui na cidade mesmo que estou gravando, Petrolina, chegou a ficar com 90, praticamente só tinha uma vaga de UTI disponível, e vários outros locais o pessoal estava procurando vagas e não tinham. Na chamada rede IPEBA, que era a rede de hospitais entre Pernambuco e Bahia, porque já que é uma região assim, de cidades próximas, existe essa rede. E naquela época, com a vacinação ainda engatinhando, teve todo esse colapso. E poderíamos estar vendo algo pior, porque quando estamos gravando, nós estamos batendo recordes de mortes, batendo recordes de contaminados, e a média móvel de mortes não está tendo aquela curva ascendente tão dramática. Petrolina mesmo bateu o recorde de contaminados. 500 casos registrados em apenas um dia, em 24 horas. E foi registrado apenas uma morte de uma pessoa que ainda não estava dentro da faixa etária de vacinação. Ou seja, vemos que realmente a vacina ela está cumprindo com o que é desejado dela, que é proteger. Justamente, e justamente por causa disso que a gente vai ver a queda, né, nas taxas de internação, das taxas de morte, enfim. Nessa brincadeira, cara, as comunidades mais vulneráveis nesse momento é quem vão sofrer com o discurso negacionista. Por exemplo, como foi o processo de vacinação dos indígenas? Tem uma pesquisadora lá da Fiocruz, a Ana Lúcia Pontes, que fala que as fake news elas provocaram um dano profundo na campanha de vacinação e atingiram muitas mulheres indígenas, mas a população indígena no geral, mas ela coloca especificamente a importância das mulheres indígenas nesse processo, porque elas tomaram a frente, criaram mobilização, manifestação e foram atrás pelo direito de se vacinarem. Então elas tiveram essa liderança na busca pelas vacinas e assumiram o cuidado com a população, principalmente com as crianças das tribos, né? Então é um ponto que ela acaba destacando. As áreas indígenas não foram tão bem sucedidas assim nesse processo de campanhas aí em relação ao Covid-19, mas as mulheres indígenas tomaram a frente e conseguiram fazer com que esse direito ele fosse garantido, né? Isso lembra até o comentário, né, que foi deixado pra gente no Instagram, um comentário do professor Danilo Terra, que ele comentou que felizmente a população brasileira tem a vacina como parte da cultura e o SUS achou nesse sentido, ou seja, o brasileiro ele tem um costume de vacinação. E aqui continuando o comentário, mesmo com as tentativas de atraso por parte do desgoverno, mesmo com tanto obscurantismo e discurso de liberdade individual, esse liberdade individual ele colocou entre aspas, acima do bem-estar social, o Brasil mantém um índice de vacinação acima da Europa e Estados Unidos. Aí pega exatamente esse sentido que o Brasil tem, uma prática de vacinação constante. A gente vê as propagandas, dia D da vacinação, leve seu filho para atualizar a caderneta, ou seja, tem esse costume de vacinação com crianças. E essa prática, ela acabou tendo, digamos, sendo um facilitador para o adulto procurar também a vacinação.
É tanto que, como dito no editorial inicial, a gente tem uma cobertura que está em crescimento. 78% com uma dose, 68% com uma dose ou a dose única da Janssen. Isso mostra que estamos avançando, diferente de outros países que travaram nas suas campanhas de vacinação. Sim, inclusive o Brasil, como o meme, e a Pfizer também traz, né, o interesse da Pfizer em trazer a vacina para o Brasil, é que o Brasil é vitrine, né, de vacinação, de imunização. E a gente tem exatamente o SUS, né, que nos assessora e nos mantém protegidos, porque é uma das políticas do SUS, é justamente a medicina preventiva, né, e a vacina faz parte da prevenção. E para quem acha que o plano de vacinação é um plano, na verdade é uma lei, tá? É um programa nacional de imunização, é uma lei. E o Ministério da Saúde, ele tem que definir as vacinas, inclusive em caráter obrigatório. Isso está na lei de plano de Programa Nacional de Imunização. Então, assim, se você acha que o plano de vacinação... Plano de dominação. É um plano da esquerda para dominar a população e injetar chips e lá. Não é. E é mais antigo do que a gente imagina, né? Porque a gente tem um ditado que diz o quê? De graça tem injeção na testa. Então, assim, por quê? Porque é distribuída, né? A vacina, ela é distribuída gratuitamente e ela é obrigatória. Inclusive no Programa Nacional de Imunização, que é uma lei, tá? Que prevê, né, todas as iniciativas do Ministério da Saúde, fala sobre carteirinha de vacinação, comprovante de vacinação. Então, assim, não é algo novo. Se você tá ouvindo isso pela primeira vez ou tá achando um absurdo, você é um leigo. Você é um desinformado, né? Legalmente falando e socialmente falando, né? Porque se você ouviu fazendo isso a vida inteira, né? Você vê as vacinas, eu acho que a única que não é obrigatória para todo o território nacional, acho que é a da febre amarela, né? O restante, todas são. Que febre amarela é para locais, né, que você vai se expor ali ao bichinho, ou ao inseto. Se eu não me engano, para você poder ir para o norte, né? Você tem que se vacinar com febre amarela. Eu sei que para a África e para alguns outros locais da Ásia você tem que ter o passaporte de vacinação da febre amarela. Então, assim, não é algo novo. Não é, nossa, estão inventando isso agora. Isso existe. Só que assim como muitos médicos e cientistas negacionistas, não sei porquê, né? Se é doença ou o que é, mas que tentam ir contra ou ser... Como é que se fala? Ir contra, né? Ser do contra a estudos científicos e a metodologias também, né, no caso. Então, assim, que leva justamente para a população e tudo mais. Eu acho até que a gente tem um comentário, deixa eu ver se eu abro aqui. É de dos comentários, inclusive, que eu acho que é a resposta de Kleber. É porque eu tava digitando e o Felipe tava apagando tudo que eu tava digitando. Eu sou inocente. Vou xingar muito no Twitter, vou mesmo. Exposed no Twitter. Mas, enfim, essa questão do plano de vacinação não é um plano novo. Não é novidade para a sociedade brasileira, como o Kleber já falou aqui, né, que o Brasil tem o costume, isso inclusive faz parte da nossa educação pública, né, nossa educação social. A vacinação é uma coisa inquestionável, digamos assim. Eu conheço uma pessoa na minha vida inteira que não se vacinou. Não tem a marquinha no braço, nunca se vacinou. E eu sempre achei aquela pessoa alienígena, né? Porque... E hoje ela ocupa uma cova. Não. Tá viva. Inclusive, eu não vou nem falar o nome dela, porque no meio social cristão, ela é bem famosa. Mas assim, sempre me chamou... A pessoa tá viva... Então, sempre chamou minha atenção. Uma cova ali no cemitério. O fato dessa pessoa ser... E aí, hoje em dia, olhando, eu fico pensando, com certeza os pais dele é negacionista. Eu tô pensando aqui pelo estilo de vida dele, alimentação super restrita, veganismo extremo e tudo mais. Então eu tô pensando aqui, os pais deles eram negacionistas naquela época. Então, assim, eu acho que eles nem se manifestavam pra poder não serem denunciados pro Conselho Tutelar, né? Mas, enfim, eu conheço essa pessoa, a única pessoa no mundo que eu conheço que não foi vacinado. Mas é como o Kleber disse, né? Isso faz parte da
Da cultura, é uma parte da cultura. É, da nossa cultura, da nossa tradição. Inclusive, como eu falei, e vou repetir, injeção de graça, até injeção na testa. Esse é um ditado brasileiro e eu me recuso a abrir mão dele, porque ele é maravilhoso e realmente injeção é de graça, pode passar aí no postinho e vacinar. Até pegando esse exemplo que a Lídia trouxe, tem uma questão que quando você é criança, se você não for vacinado, se você for se matricular, se os seus pais, na verdade, né, for matricular na escola, no prezinho, alguma coisa, eles exigem a carteirinha de vacinação, ela precisa estar em dia, senão isso, como a Lídia falou, é até denunciado pro Conselho Tutelar. Então, é muito estranho isso, assim, é uma obrigação, além de um direito que o cidadão tem, uma política de saúde pública, acesso à saúde, acesso à proteção, é um dever também. Isso é um dever que a gente tem como cidadão, porque a gente vive numa comunidade, a gente interage com outras pessoas, a gente não está isolado numa ilha. Então, assim, por mais que tenha a liberdade, a gente tem a liberdade de ir e vir, de escolha e por aí vai, a gente tem a obrigação de pensar no meio coletivo, na saúde coletiva. Eu vou até o famoso acordo, um acordo social, né? É um acordo social. Até eu vou pegar um comentário aqui do @bmartinspinto, o Bruninho Martins, ele comentou na nossa postagem que a revolta da vacina é a liberdade do uso sobre elas. O Estado não tem o direito de influenciar no direito individual de cada um. Só em sociedades ditatoriais, como acontece na Distopia, de 1984, que é o do George Orwell. Eu acho que, assim, a minha liberdade, ela vai, é aquela coisa, a minha liberdade, ela vai até onde atinge a liberdade do indivíduo. Eu não posso tirar a vida de alguém, eu não posso roubar alguém, porque eu estou interferindo na liberdade da outra pessoa, eu estou interferindo no direito da vida da outra pessoa. Então, a partir do momento que eu recuso me vacinar, e vamos pegar o exemplo da Covid-19, eu posso transmitir pegar a Covid-19, não desenvolver a doença, que aconteceu e acontece bastante, mas contaminar outras pessoas e essas pessoas morrerem, que ainda não tenha vacinado por algum motivo, ou tem alguma doença, tem alguma comorbidade, alguma coisa assim, que é grupo de risco. Então, assim, eu acho que nesses casos existe uma obrigatoriedade, principalmente pelo acordo social. Você vai lidar com outras pessoas, você não tá sozinho no mundo. A Terra não é só sua. E tanto que existe essa obrigatoriedade, como a gente falou, não sei se foi a Lil, se foi o Kleber que falou agora há pouco. Se você vai para a África, foi a Lil, se você vai para a África, se você vai para o norte, nordeste do Brasil, você tem que ter a febre amarela, senão você não vai. Ou se vai, fica em observação. Então, assim, a sua liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. Então, é isso que os negacionistas não entendem, né? É Exatamente. Só a minha liberdade que ela deve ser respeitada. Exatamente. A Eneida P. Soares, que é a nossa seguidora Eneida, ela fez um comentário, ela estava comentando algum negacionista ali no post, e ela fala: o risco não é individual, né? Quando você assume esse risco, você não está assumindo por você está assumindo pela coletividade, né? Então, assim, se eu escolhi não tomar vacina, ela fala que eu posso me contaminar e contaminar muitas pessoas. Por isso, não é escolha, respeito ao corpo, mais respeito à coletividade. Então, assim, eu não escolhi me vacinar porque eu não acredito, eu não quero. Mas, assim, tem pessoas correndo risco por conta dessa minha escolha. Então, assim, indiretamente, eu estou matando pessoas. Que era o que eu mais criticava durante a pandemia, era as pessoas estarem viajando e, enfim, se expondo outras pessoas. Chegava em casa, ai, não tive Covid, tudo bem, mas quantas pessoas você matou durante esse trajeto? Né? Quantas pessoas você matou durante o seu voo? Quantas pessoas você matou durante a sua ida aí nos rolês, né? Indo na praia, indo, né? Se reunindo com pessoas, até mesmo dentro de casa, né? Dentro da casa dos amigos e tudo mais. Quantas pessoas você matou indiretamente? Não culposamente, não dolosamente, perdão. Quantas pessoas você não matou dolosamente? Porque você
estava se expondo ao risco e, consequentemente, você estava expondo muito mais pessoas ao risco. Então, assim, você não estava fazendo uma escolha por você está fazendo uma escolha pelas outras pessoas, pela coletividade. Então, e acaba não sendo a tal da liberdade que eles falam, né? Acaba sendo o egoísmo. Sim. Porque não se trata de liberdade. Exatamente, porque a sua liberdade vai interferir na liberdade dos outros de viver, né? Esse caso que Lídia está comentando lembra bastante o que aconteceu agora, final de semana, aqui em Pernambuco, de um rapaz contaminado com Covid com o exame positivado. Ele foi pro estádio e entrou no estádio e fez selfie com o exame positivo e fez selfie sem máscara dentro do estádio e ironizando o bonde do Covid está aqui. Pois é, o homicídio dele foi doloso mesmo. Ele teve intenção de matar aquelas pessoas. É que nem você beber, né, e dirigir. Você tá correndo risco de morrer, mas você também tá colocando o risco da sociedade, botando a vida da sociedade em risco. Então, assim, você assume essa culpa e é um crime doloso. Ótimo exemplo. Uma situação terrível essa daí que eu vi. Quando eu vejo os negacionistas, aqueles que se dizem pesquisadores, cientistas, negando tudo e vários seguidores seguindo eles, a única coisa que eu lembro, eu não sei se vocês lembram também disso, os ouvintes também aqui do podcast lembram, daquele negócio do baleia azul, que acabava fazendo com que as pessoas cometessem suicídio. Eu lembro a mesma coisa, um russo que dizia que queria fazer uma limpeza social. Eu vejo isso. Teve um britânico, né, que questionou algumas vacinas, acho que do sarampo, foi da varíola, né, e a sociedade da ciência, né, como é que fala? Comunidade científica. A comunidade científica baniu ele. Comprovaram, né, que a teoria dele era louca. Em 1995, né, que quando deu um boom de negacionistas, inclusive atingiu o Brasil, né, essa onda de negacionismo. E aí ele foi punido. Porque ele foi banido da sociedade científica, justamente para aprender e para poder, digamos assim, inibir os próximos negacionistas que tentassem confrontar a ciência por conta própria e colocando em risco a vida de muitas outras pessoas. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente poderia considerar isso também para as pessoas que, nesse caso, como o Kleber falou, está positivado, tem consciência, vai desprotegido e acaba, enfim, né, matando pessoas, influenciando e levando doença, né, de casa para fora. Então, deveria ser punido por questão de ser um exemplo, né? Você vai dar um exemplo aí para quem fizer isso, já que você não respeita pelo simples fato de você viver em comunidade, que você respeite pelo fato de você ter medo de ser preso ou ser punido de alguma forma. Esse torcedor foi preso. Que bom. Ótimo. Quando ele postou marcando o Náutico. Aí a diretoria quando viu o teste positivo, chamaram a polícia esperou ele na porta do estádio. Na hora que ele saiu, foi preso e tá respondendo um processo. Perfeito. Maravilhoso. Eu queria que ele respondesse 10. O pessoal comentou, eu não queria deixar passar, porque isso é um ponto bem sensível aqui pra gente, que é um podcast de história. Teve muita gente que comentou a questão da revolta da vacina, né? Inclusive, muita gente reagiu a um comentário que o Henrique Reis fez, @HenriqueReis_marketing lá no Instagram, que ele tinha feito um comentário em relação a é preciso observar a questão da vacinação pelo lado biológico e pelo lado das liberdades. Pelo lado biológico é necessário, mas pelo lado das liberdades, cada indivíduo deveria ser livre para receber a vacina ou não, e ele cita o caso da revolta da vacina. O Juan NP, que é o Juan Pablo, ele interagiu com o Henrique discordando dele, né? Ele falou muita coisa aqui, dentre elas o seguinte: não acho que seja ditatorial, porque o Henrique disse que impor a vacinação seria algo ditatorial. Para se viver em sociedade, continuou o Juan aqui, é necessário pensar no bem comum. Infelizmente, passaporte vacinal se torna um desses sacrifícios. Claro que, se você não concordar, tem a opção de se mudar para locais onde o Estado não obrigue ou locais mais inóspitos. E essa discussão é rasa. É necessário tomar a vacina da febre amarela em diversos países, senão você nem sai do Brasil e não questionam isso. E a questão não é necessariamente a contaminação, é a mutação que pode ocorrer. A vacinação acelera o processo de combate ao vírus, o que dá menos tempo para as mutações. Foi a resposta que o Juan Pablo deu para o Henrique Reis, que mencionou, inclusive, a revolta da vacina. Gente, mencionar a revolta da vacina como exemplo de como liberdade de se vacinar, escolha de se vacinar,
deveria ser mais importante do que a vacinação obrigatória, é um grande erro. A revolta da vacina, ela aconteceu no nosso país no início do século XX. O Oswaldo Cruz, ele foi responsável por uma política de saúde pública voltada para a erradicação de uma série de arboviroses, inclusive a febre amarela. Para tal, ele, enfim, recebeu a ordem do presidente e instaurou, juntamente com o apoio político, né, a aprovação dos deputados, a vacinação obrigatória. Então, naquele momento, não existia essa ideia de vacinação obrigatória. As pessoas não estavam educadas para tal, e aí aconteceu a revolta da vacina, porque os caras chegavam nas casas e tinham que vacinar, inclusive as mulheres, e aí pegava nas mulheres, no braço. Então, naquela época, levantar a camisa, a manga de um braço de uma mulher era uma coisa extremamente erótica. E se você fizesse isso sem o consentimento da mulher, isso era algo feio, isso era algo reprovável. Então, teve uma questão dos costumes da época. Então, a revolta da vacina não é um exemplo de como as liberdades individuais elas deveriam ser respeitadas, mas como a educação em saúde é necessária para fazer com que as pessoas entendam que se vacinar é algo importante, é algo necessário. E, de fato, o Oswaldo Cruz conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer esse processo de vacinação. Mas ele só conseguiu promover a erradicação dessas doenças a partir do momento em que todas as pessoas tinham sido vacinadas. E o mesmo se aplica à Covid, gente. Não é uma questão de liberdade individual. E você toma pelos dados. Tem um pesquisador da Fiocruz chamado Daniel Vilela, ele coordena o programa de computação científica lá da instituição. E ele comprovou, na pesquisa dele, o benefício da vacinação contra o vírus na prevenção de óbitos, né, de casos graves e de óbitos. Então ele faz uma análise ali de adultos com esquema completo de vacinação, de imunização, e aí ele vê que os casos graves e os óbitos, né, eles foram prevenidos em até 90%. Então, por mais que uma vacina possa ter efeitos colaterais em 0,00001% da população, é um risco válido a se correr, já que você pode garantir que 90% das pessoas escape do óbito ou dos casos mais pesados, né? Então, os caras meio que não têm noção das coisas. E usar a revolta da vacina ainda tem o seguinte: a questão da vacina foi aquela gota d'água no barril já transbordando, porque naquele período o Rio de Janeiro já sofria com uma série de problemas sociais. Estava tendo a demolição dos casarões e dos cortiços para alargar as avenidas da cidade e dar um tom parisiense para o Rio de Janeiro, mas isso estava jogando as populações mais carentes para os morros e para a margem da cidade, marginalizando a população mais carente. Havia problemas de ordem econômica, havia outros problemas também de estrutura social, ou seja, era um barril de pólvora imenso, e a questão da vacinação só foi aquela gota d'água que fez o barril transbordar. E é tanto que nas campanhas de vacinação seguintes não teve mais nenhuma revolta, não teve mais nenhum estupim de protesto, porque naquele exato momento estava tendo um acúmulo muito grande de outros problemas sociais que fez com que ocorresse a revolta da vacina. E utilizar isso, como bem dito por Pablo, como argumento para a defesa de liberdade, é algo que, digamos, chega à beira da má-fé. E utilizar um fato histórico sem conhecimento do que foi o fato histórico para defender ideias sem sentido. Quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, Lídia Verônica? Ah, com certeza. Quando você se torna um apoiador, você, além de fomentar o nosso projeto e ajudar ele a se manter e a crescer, você também cresce e você também tem retorno com isso. Afinal de contas, a gente tem editoras parceiras que contribuem com edições limitadas ou novidades dos seus catálogos. Por apenas R$4 mensais, você já consegue ser um concorrente dessa premiação mensal aí que a gente faz para os nossos apoiadores apenas.
Pois é, além de outros vários benefícios. Mas me diga como é que a pessoa faz para ser apoiadora, Lídia Verônica? Acesse o apoia.se/historiante e escolhe lá a melhor forma que você pode ajudar a gente. Lembrando que a partir de R$4 mensais você já se torna um apoiador capacitado para participar dos nossos sorteios mensais. Lembrem, são livros das editoras diretamente pra gente e diretamente da gente pra você. É um presente. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Até pegando um pouco essa questão que o Pablo falou agora há pouco, de reação, qualquer vacina que a pessoa toma, ela está sujeita a algum tipo de reação. É até uma forma não entendo os termos, né, se eu tiver algum médico ouvindo a gente, pode comentar lá na postagem depois. Várias vacinas que a gente toma tem alguma reação. A BCG, quando você toma, ela deixa uma marca no seu braço. Você tem um pouquinho de febre, você tem alguma reação ali, alguma coisa. Isso é normal, isso mostra que o seu corpo está reagindo àquilo e está desenvolvendo anticorpos. A gente, com a Pfizer, todo mundo teve dor no braço. A AstraZeneca apresentou reação em algumas pessoas. Mas isso faz parte, isso não quer dizer que a vacina não funciona. E tem aquela coisa, a pessoa estava se vacinando, mas ainda está pegando Covid. Pega muito, dá pra gente argumentar muito a questão do que o Kleber falou no começo. A gente está batendo recordes de contaminação agora, mas em comparação à morte, a gente está muito baixo. Tá desproporcional a comparação com o que a gente tinha ano passado. Nesse mesmo período de janeiro do ano passado, a gente estava batendo 3.000, 4.000 mortes por dia com 50 mil casos novos. Hoje está o inverso, a gente está batendo 150, 200 mil casos por dia, com 300 mortes diárias. Então mostra o sucesso da vacina, mostra como ela é eficaz, o que ela tem trazido de bom pra gente, pra nossa sociedade. Justamente. Tem uma fala aqui do nosso apoiador Reinaldo Coelho, um grande abraço, Reinaldo. Ele fala o seguinte: fico me questionando sobre qual é o real propósito diante do negacionismo das vacinas. A diminuição da adesão às campanhas de vacinação no Brasil vem ganhando corpo gradativamente. Hoje já temos números alarmantes de acréscimo de casos de sarampo, que coincide com a diminuição da aplicação de doses. Foi dado alerta sobre a possibilidade de recrudescência de casos de poliomielite. Os casos de estatísticas de Covid estão aí para comprovar. Essa disputa não é pela verdade, nega-se o que está diante dos olhos. Percebemos que é uma briga ideológica, onde mesmo sem saber, os desinformados propagam ideias eugênicas. É sabido que as camadas da população mais carentes são mais afetadas quando têm menos recursos, com acesso ao hospital, possibilidade de trabalhar em home office ou ensino à distância. O governo atualmente não proporciona estratégia de vacinação eficaz, atrasa a compra, boicota calendário e distribuição, enfim, caótico. E o que ele falou é interessante porque nos remete ao seguinte: gente, tem doença voltando aí que a gente já tinha erradicado. Por exemplo, a poliomielite. Vocês já ouviram falar de crianças vítimas de poliomielite no Brasil nos últimos anos? Você tem notícias disso? É a famosa paralisia infantil. Não. Eu conheci uma pessoa que teve, mas isso aí há uns 50 anos atrás, que teve poliomielite. Aí tem uma deficiência nas pernas. Mas foi contaminado há, como eu disse, 5 décadas atrás. E a polio, ela foi erradicada no Brasil, acho que já tem mais de 30 anos. Isso graças a campanhas de vacinação. E a vacina da polio nem é a agulha, né? É a gotinha que coloca na boca. É a gotinha. Meus filhos mesmo tomaram de gotinha. Eu tava com medo. Não, essa daí é gotinha. Inclusive, até Lídia falou sobre a vacina da febre amarela. Aqui em Petrolina não tem casos de febre amarela. E mesmo assim, somos vacinados para a febre amarela. Caso ocorra casos aqui, a gente já está protegido. A gente foi pro posto para tomar uma delas e perguntou: tem a da febre também? Tem. Então, bora lá, tomar vacina. Se está disponível, tem que tomar vacina. Não pode ficar negligenciando. E só um fato: durante a gravação aqui desse podcast, para fazer a pesquisa, para essa gravação, a gente vê todos os estados no Brasil estão tendo problemas com UTI. Quase todos. Eu acho que, se não me engano, são 18 estados com superlotação de UTIs. E todos apresentam a mesma coisa. A grande maioria, 88, 90, até mais de 90% das ocupações são de pessoas que não tomaram a vacina, nenhuma dose, ou estão com
o ciclo de imunização incompleto, ou seja, não tomou a segunda dose, não tomou nenhuma dose, ou seja, gente que simplesmente negligenciou e está aí ocupando vagas em UTIs. Pois é. Morreu recentemente grande abraço o grande negacionista. Olavão, né? Olavão. Porque era o cara que dizia que era uma mentira, que era uma grande falácia. E segundo a filha vírus dele, mocoronga. Né? O vírus mocoronga. Segundo a filha dele, ele morreu de Covid. Mas o negacionista é um negócio engraçado, né? A gente pegou essa matéria aqui que diz que o casal que se recusava a tomar a vacina foi lá nos Estados Unidos, né? Um casal chamado Lawrence and Lydia Rodriguez. Ou seja, Lawrence e Lydia. Isso, Lawrence and Lydia. Eles se recusaram a tomar vacina para Covid-19 e aí acabaram morrendo lá no Texas. O negócio é que eles deixaram 4 filhos. E aí? 4 filhos órfãos desse casal. Enfim, eu não sei nem o que falar para esses negacionistas. Eu só queria dizer que negacionismo não é uma coisa nova não, tá? Desde a criação da vacina contra a varíola, já existe todo esse processo, né? A vacina contra a varíola foi descoberta pelo Edward Jenner lá na Inglaterra. E naquela época ele já enfrentou uma oposição à vacinação, né? Enfim, várias histórias foram criadas. Os líderes, eles se chamavam de anti-vaxxers. Eram os médicos Benjamin Moseley e William Rowley. Eles inventaram tanta história, disseram que a pessoa que tomasse vacina ficaria com a cabeça de touro, né, e o cabelo de vaca. Dizia também que eles disseminavam histórias do tipo que uma criança tinha dito que depois de ter sido vacinada, ou como eles chamavam naquela época, inoculada com a vacina, ela teria virado uma besta, como se fosse um animal e tal, depois de receber a vacinação. Enfim, entre várias outras coisas que se falava, que dizia que as crianças, quando eram vacinadas, elas se tornavam bichos, monstros. Tudo isso trabalha com o quê? Com o medo, né? O medo coletivo. E assusta e afasta as pessoas do processo de vacinação. Vocês já se depararam com histórias desse tipo, gente? Ou que, sei lá, remédios fantásticos que curam a Covid? Própolis com açúcar. Não, própolis com sal. Cura água, própolis e sal. Cura Covid. Eu aprendi isso de uma vizinha da minha mãe, que teve Covid e ela tomou própolis, água e sal, tá? Sucesso. Eu ouvi na rádio uma pessoa dizendo que leite puro curava a Covid. Aí eles ficam tipo, eita, passou. E o cara ficou falando e tá bom, tchau. O leite curando Covid. Ou então até mesmo, né, parasitários curando um vírus, né? Que é meio, aí é que é estranho mesmo. Não, mas como é que é aquela história do xixi? Fala aí, por favor, que essa precisa ser registrada. Na pesquisa, que eu nem coloquei no nosso roteiro, tem um grupo anti-vacina nos Estados Unidos que diz que para se imunizar da Covid se toma urina. Você toma urina e vai estar imunizado contra a Covid. Mas é na hora ou depois? Tem que gelar? Tem que ferver? O cara não explicou como é que é o processo de, digamos, de incubação desse xixi. Tem que saber direitinho se é in natura ou se pode colocar um gelo de limão. E tudo, meu Deus, gelo de limão. E tudo isso porque a pessoa não quer se vacinar, minha gente, pelo amor de Deus, tá? É muita onda, viu? Teve até um comentário, que até emenda com o que eu falei anteriormente, sobre essa questão dos leitos de UTI, que foi um comentário lá no Facebook de Ronaldo Guidolin, que ele comentou: quanto mais antivacinas, menos antivacinas. Vida ocupação de leitos, UTIs e número de mortes, 90% sem vacina ou com ciclo de vacinação incompleto. Este movimento antivacina é ideológico e é apoiado pelo governo federal. Aí o comentário de Ronaldo Guidolin. Infelizmente é uma realidade. Ainda encontra algumas vozes no Brasil de pessoas que
tomam ali a cloroquina, ivermectina, achando que vai estar imunizado contra o Covid. E aí acabam ocupando leitos de UTI. Mas graças à vacinação das pessoas que não caíram nessa lábia aí governamental, não está ocorrendo aquela mortandade que poderia ocorrer se não estivesse com um nível de vacinação tão alto no Brasil. E tem até uma questão, eu não sei nas cidades de vocês, né? Mas eu acredito que sim, pelo jeito que as coisas estão. O Covid tá batendo aqui na porta, tá do meu lado aqui, batendo na porta da minha sala, da minha casa, porque tá todo mundo com Covid. Semana passada não teve um dia que eu não recebi a notícia de algum amigo, de algum conhecido com Covid. Hoje, inclusive, eu recebi a notícia de uma prima, mas todo mundo bem, todo mundo vacinado, todo mundo com a segunda, alguns já com a terceira dose de reforço, mas todo mundo bem. Uma gripe, um resfriado leve, que 2-3 dias os sintomas passam, não quer dizer que está livre da Covid, mas está tranquilo. Graças a quem? Graças à vacina. Com certeza. A vacina é fundamental para conter o avanço do vírus, das mutações. Não significa que você está 100% livre de pegar Covid, mas quando você se pegar, você vai ter uma manifestação bem mais leve, né? Bom, queria agradecer a todos e todas que mandaram mensagem, né? Você que está nos ouvindo, você também pode participar, porque o historiante, ele adora receber comentários sobre os temas pra gente aqui debater, né? Porque isso abrilhanta a nossa discussão. Então, se você nos ouve e quer ter a sua fala aqui apresentada, né, ao longo dos nossos debates, basta você ir no @ohistoriante no Facebook, Twitter ou Instagram e deixar o seu comentário na postagem feita para chamar os comentários. Você que é nosso ouvinte, nossa ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir a gente conversar aqui sobre esses vários assuntos, né, que a gente aborda, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, seu Kleber? Isso mesmo, pessoal. Se você estiver ouvindo no Spotify ou no Apple Podcasts, você pode ir nesse agregador, qualquer um dos dois, e dar 5 estrelas. É simples, fácil e você vai estar auxiliando do historiante, porque isso vai auxiliar a aumentar o número de ouvintes desse maravilhoso podcast. Bom, vamos agora para as nossas indicações. As indicações do historiante são essa curadoria cultural que nós temos aqui no nosso podcast a cada episódio, e é um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Lídia Verônica? Então vamos mandar um beijão e um abraço aí para os nossos apoiadores. Eduardo Santos Silva, seja bem-vindo ao grupo, é muito bom, né, saber que nossa família cresce e ter gente que se interessa pelo nosso projeto. Vou mandar aqui um abraço pro Ítalo Andrade da Silva, que já é nosso apoiador. Vou mandar aqui um abraço e um beijo para Larissa da Costa Moreno, que também é apoiadora nova. Se achegue e compartilhe também com a gente ideias e nos ajude, né, a fomentar o conteúdo do nosso programa, do nosso projeto, que a gente também possa, né, ter uma troca legal contigo. Ok, é pra vocês essa curadoria desse episódio de hoje, tá? Uma homenagem a vocês. Não homenagem, tá, gente? Homenagem, isso mesmo. Uma homenagem a vocês, tá? Homenagem. Vamos começar. Primeiro, eu tenho algumas sugestões. Vou dar as duas primeiras, que são filmes. Na verdade, a primeira é uma série, tá? A série A Corrida das Vacinas é uma série documental da Globoplay. Foi lançada aí dentro desse contexto do processo de vacinação e tal, e acompanha o desenvolvimento e a aplicação das vacinas, narrando aí um pouco a história da comunidade científica, né, em busca de lutar contra a Covid-19, diferente de
certos presidentes aí que negaram e estão negando, né, até o momento em que forem derrotados nas eleições ou receberem impeachment. É uma série interessante, principalmente por ser um registro desse processo, né, da criação das vacinas. Outra obra cinematográfica é o filme Sonhos Tropicais, que é um filme brasileiro que as pessoas nem lembram, né? É um filme brasileiro estrelado pela Carolina Casting e pelo Bruno Giordano. Bruno Giordano, ele é conhecido como o... Como é que é o nome daquele ator que fez Taxi Driver? Famosíssimo. Ele fez O Poderoso Chefão, ele era o Don Corleone jovem. Kleber, lembra aí, cara? Ele fez aquele filme de comédia com Ben Stiller, entrando numa fria, ele é o pai da menina. Como é que é o nome dele? O Robert De Niro, minha gente. Vamos... Pô, aí foi de lascar, viu? Robert De Niro, ele é o Bruno Giordano, ele é muito parecido com o Robert De Niro quando era um pouquinho mais jovem. Essa história, o Bruno Giordano inclusive é o Oswaldo Cruz. Ela fala um pouco sobre a revolta da vacina, mas também fala sobre tráfico de mulheres trazidas pra cá com o sonho de virem casar ou vir morar aqui e acabaram virando prostitutas, sendo obrigadas a se prostituírem. A Carolina Casting faz o papel de uma polonesa, e é por isso que as prostitutas ali na região, no Rio de Janeiro, eram chamadas de polacas, porque elas eram oriundas da Polônia, de verdade. O nome ficou mesmo com aquelas que não eram polonesas de fato. Mas a história é bem triste. Mulheres polonesas eram trazidas e viravam escravas sexuais aqui, se prostituíam para sobreviver. Conta um pouquinho também da revolta da vacina, enfim, é um filme bacana, um filme bem interessante. 2 livros. Um deles é de uma pessoa que já esteve aqui no podcast do Historiante, é da querida Lilia Schwartz, em parceria com Heloísa Sterling. A Bailarina da Morte. É sobre a gripe espanhola e fala também sobre os negacionistas da época, tá? E como o governo brasileiro atuou nesse processo. O outro livro é do Nicolau Shevchenko, A Revolta da Vacina, é um clássico da historiografia. Aí é para você que quer estudar um pouquinho mais sobre o que foi esse movimento aqui no Brasil e como a luta contra determinadas doenças sempre foi algo bem importante em nosso país, antes de Bolsonaro, tá? Para a nossa curadoria de músicas, eu vou deixar 2 músicas. A primeira delas é Magnólia, do Jorge Ben, né? Tá lá no álbum Tábua de Esmeraldas, que pra mim é um dos álbuns mais fantásticos da música popular brasileira, que inclusive é o último trabalho de Jorge Benjol tocando violão de nylon. Ele trocou o violão de nylon em 1976 pela guitarra elétrica e de lá pra cá só toca guitarras. A outra música é Lata d'Água na Cabeça, da saudosa e grandiosa Elza Soares, que nos deixou recentemente. Eu vou deixar a versão ao vivo dessa música, que foi composta pelo Joaquim Antônio Candeias Júnior, que também é autor da marchinha de carnaval Sassaricando. Elza Soares... eu peguei uma entrevista da Elza que ela dizia que Lata d'Água na Cabeça era a música dela, porque quem andava com a lata d'água na cabeça era ela, Elza Soares, antes de conseguir ganhar a vida dela com a música. Ela andava com a lata d'água na cabeça, ela era lavadeira, enfim, como milhares de mulheres negras em nosso país, ela teve que suar dobrado para poder sobreviver. E aí, galera, o que vocês têm para sugerir? Lembrando até que o nosso digníssimo presidente não fez nenhuma menção, né, assim, de luto pela morte de Elza Soares. Pois é. Mas também, né, o luto dele vai para quem? Olavão e MC Reaça. Aí é melhor não misturar mesmo, não. Sem dúvida. Bem, vou deixar aqui minhas indicações. Uma delas é uma indicação que pode ser até utilizada em sala de aula para você que é educador, professor, você que tem filhos e os filhos gostam de Turma da Mônica. É uma HQ que ela está disponível até para download gratuito no site do Ministério Público do Paraná. É uma HQ, Turma da Mônica, Vacinação, Gesto de Amor. Esse download está gratuito, só é você pesquisar com esse nome e já vai direto para o link. Você pode baixar e utilizar, porque ele faz parte de uma campanha exatamente de apoio à vacinação. E é um HQ que tem até alguns anos já. E a gente imagina, né? Vamos precisar ficar refazendo essas campanhas para vacinar as crianças, porque o pessoal está esquecendo, a cobertura vacinal está caindo. Mas
essa HQ tem 2 historinhas, uma delas com Cebolinha, uma da Mônica, mostrando a importância da vacinação para as crianças já no início, ali quando são bebezinhas e depois até a adolescência. Vai ter também outra história, essa aí já com Chico Bento, que ele vai tentar fugir da escola, fingindo que está com catapora, e se faz as pintinhas ali tipo catapora, sarampo, pinta, mas aí depois os pais acabam comentando sobre a importância da vacinação, e muitas crianças acabam sofrendo com essas doenças, e muitas acabam perdendo muito tempo de vida internadas em hospitais, e outras sequer conseguem voltar para casa. Ou seja, tem um tom ali mostrando realmente uma realidade que infelizmente pode acontecer com crianças que não são vacinadas. E aí essa HQ ela pode ser utilizada, como dito, tanto por pais que os filhos gostam de histórias em quadrinhos e pode utilizar essa versão digitalmente, como para professores, já que faz parte de campanhas exatamente educativas. Minha outra dica vai ser de um documentário o documentário chamado A Vacina que Mudou o Mundo, que vai contar a história da vacina contra a poliomielite. E é um documentário do History Channel e mostra uma realidade que ainda bem não tem que alienígenas não, né, Kleber? Não. Dessa vez não é pirâmides com ETzinhos verdes, não. É no tempo que a History Channel fazia documentários realmente de história, que faz um bom tempo, mas mostra a luta contra a polio ali na década de 50, quando no documentário mostra os casos naquele período que eles chamavam até de surtos de verão, que era exatamente o período de verão em que as crianças acabavam tendo contato maior ali com piscinas e tal, e tinha surtos que lembram bastante o que ocorre atualmente com o Covid, porque se comentava nos noticiários e nos jornais, tantos casos de pólio por dia, foi constatado tantos milhares de casos nesse mês de pólio, e chegava a ter mais de 50 mil casos, e muitas dessas crianças acabavam morrendo, e tem até cenas assim que são mais pesadas, que mostram as crianças sendo colocadas nos chamados pulmões de aço, que eram grandes máquinas que acabavam servindo como uma espécie, digamos, de pulmão mesmo, artificial. Mas só que eles faziam uma redução e aumento de pressão para que a própria estrutura do tórax ele conseguisse respirar. Porque a paralisia infantil, a poliomielite, acabava muitas vezes afetando até as musculaturas ali pulmonares do tórax. E a criança acabava tendo que viver muito tempo ali com esses pulmões. E aí vem o drama de muitas que morriam sufocadas porque perdiam a força até da musculatura para conseguir engolir saliva. E mostra a corrida de 2 pesquisadores que foram muito importantes, Jonas Salk e Albert Sabin, que eles conseguiram desenvolver as vacinas. Jonas Salk desenvolveu a primeira, que ela conseguia combater as 3 variantes de pólio, mas era tipo o que ocorria com algumas doenças que poderiam ainda passar por ela. A pessoa poderia se contaminar e sair contaminando outras pessoas que ainda não foram vacinadas. E aí Albert Sabin ele conseguiu desenvolver a gotinha. Essa vacina que nós tomamos é a vacina de Albert Sabin, que ela tanto conseguia evitar os casos de Covid, como também criava literalmente uma barreira. A pessoa ela não se contaminava e não contaminava outras pessoas. E um caso interessante é que Albert Sabin, ele não requereu os direitos autorais pela vacina, ele botou, digamos, em domínio público, para qualquer laboratório, qualquer país produzir suas vacinas, porque ele disse que era algo tão importante para a sociedade, para o mundo, que não poderia ser dominado por apenas uma pessoa. E aí ele abdicou dos direitos sobre a produção dessa vacina da polio, que é a que o Brasil utiliza, a vacina das gotinhas. E como música, vou deixar aqui 2 músicas, uma de Neil Young, que nesse dia que estamos gravando, o Spotify retirou todas as músicas de Neil Young do seu catálogo, porque ele entrou numa briga contra o Spotify que deixou os podcasts de Joe Rogan, que é um negacionista, um cara tipo uns podcasts que tem aqui no Brasil que acabam dando voz para negacionistas, antivax. E a gente sabe que infelizmente tem uma luta de Neil Young, que é uma luta que é inglória, e
porque esse cara, John Hogan, ele acaba levando milhões de players para o Spotify, e eles não vão tirar ele. Mas só que é uma luta de Neil Young, que foi um sobrevivente da poliomielite, ele sobreviveu a um dos surtos de polio dos Estados Unidos, e o filho dele tem paralisia cerebral, e ele achou absurdo um podcast ter abrir espaço para antivacinas, para negacionistas. E aí, como protesto, ele pediu para retirar do catálogo todas as músicas dele, incluindo a música que eu vou deixar aqui, que é Heart of Gold. É uma música muito bonita, que eu acho que é um dos maiores sucessos dele. E a outra música que eu vou deixar é de uma pessoa que eu já comentei até em outros podcasts, que é uma música, só que da carreira solo dele, de Bruce Dickinson, que eu já comentei em outros podcasts, que ele fez campanha pró-vacina, que ele mesmo tomou as 2 doses, se contaminou com Covid e comentou em entrevistas que só não teve um caso grave de Covid por causa da vacina, dando exemplo de que a vacina ela evita que as pessoas tenham os casos graves de contaminação. E dele eu vou deixar aqui a música Tears of Dragon, que é uma música que ele fez no período que ele estava deixando o Iron Maiden, que é uma música que dá aquele tom de despedida, aquele tom melancólico, mas é uma das principais músicas dele durante a carreira solo. Estou aí deixando minhas dicas, espero que vocês curtam bastante. Bom, a minha dica... Vai, eu fecho. Eu não sei se vocês notaram, mas toda vez que a gente grava, Lídia e Felipe batem gente... cabeça nas indicações. Vamos lá. Bom, eu vou indicar 2 filmes, um que eu já indiquei aqui, que é Eu Sou a Lenda, que era justamente para falar sobre um assunto sobre vacinação também, eu acho. Não exatamente vacinação, mas sobre a importância, né? E eu acho esse filme muito legal, porque ele tá em torno, né? Ele gira em torno, basicamente, de uma cura coletiva, e ela nada mais, nada menos do que uma vacina. Eu acho esse filme interessantíssimo, e para esse momento, eu acho que vale a reflexão. O outro filme que eu vou indicar é Ensaio sobre a Cegueira, que eu também acho válida a reflexão trazida nesse filme. Ele é forte, ele tem cenas pesadíssimas, até porque as pessoas que estão vivendo, né, na situação, elas não estão vendo o que a gente vê, né? Enfim, e ele justamente é essa questão da desordem social, como a cegueira, né, ela pode ser coletiva e a gente banalizar, né, determinados comportamentos, e aí a gente pode trazer a reflexão, né, de como reaprender a viver dentro desse caos, dentro dessa nova realidade, apesar da cegueira, né? Tem um personagem, né, que eu não vou dizer qual, que está imune a essa epidemia, né, da cegueira, e ela nos traz a reflexão, né, sobre o papel daquele que vê o mundo onde todos estão cegos, né? Então, assim, diante dessa cegueira que a gente vê crescendo, né, que além da Covid, né, o negacionismo é uma doença, é uma pandemia, né, que a gente também está passando. E aí isso me coloca no papel de não negacionista e enfim, a pessoa que está vendo qual é o nosso papel diante dessa cegueira coletiva. Então, assim, vale essa reflexão. Então, Ensaio sobre a Cegueira. As músicas que eu vou sugerir, na verdade, a música que eu vou sugerir é da Elza Soares. Bom, ela morreu essa semana, infelizmente, né, lamentamos, mas em vida ela pôde desfrutar de alguns reconhecimentos públicos, né, sobre a sua existência, sobre a sua luta e sobre a sua arte. Ela é a voz do século, né? Então, Elza Soares com a música Canto de Ossanha, que é uma música que eu gosto bastante, que é de... Como é o nome dele, gente? Meu amor. Canto de Ossanha. Sim, gente, calma. Às vezes é o Rich. Embora do Brasil. Enfim, Elza Soares, Canto de Ossanha. É uma música muito bonita. E, obviamente, né, ela arrasa. É uma homenagem que eu faço. Uma despedida, né? Pela existência dessa mulher forte e inspiradora. Não só para mim, quanto mulher, mas todas as mulheres pretas que, enfim, ela deu força e coragem. Se não me engano, Canto de Ossanha é Baden Powell, não? É de quem? Baden Powell. Não, Ai, tô com a palavra, o nome dele aqui da puta da língua, eu não consigo falar.
Deve ser o... Ele compõe, gente. Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes. Mas tem um... Aquele cara calvo, eu só lembrei do Paulo Maluf. Vinícius de Moraes, que eu gosto muito dele. As minhas dicas, eu vou indicar um filme e um documentário. O filme para dar uma relaxada, para quem já está com as 2 doses da vacina, pelo menos aí, para poder ir ao cinema, assistir Eduardo e Mônica. É um filme muito gostosinho, assim, remete à música do Legião Urbana, né? E é um filme que está muito delícia, está muito gostoso de ver e traz algumas memórias da adolescência, da infância aí, da galera que nasceu ali na década de 70 e 80, né? Tá bem gostoso, tá muito bem dirigido. Alice Braga tá arrebentando no filme, tá super recomendo. Vou recomendar também um documentário que estreou há pouco tempo na HBO, chamado 4 Hours at the Capitol, que no português são 4 horas no Capitólio, que conta a história, que entrevista algumas pessoas que participaram ali da invasão, né, provocada pelo Donald Trump ao Capitólio no 6 de janeiro do ano passado, que foi um horror para todo mundo ficou assustado com aquele movimento no começo do ano passado, e nesse documentário são entrevistados alguns policiais que estavam ali na barreira, alguns policiais que agiram na retirada da galera, e também são entrevistados algumas pessoas que participaram disso. Eu acho que assusta muito por conta de tantas pessoas fanáticas, né? Eu acho que é isso, fanáticas ao governo de Donald Trump e a necessidade, fanáticas ao fascismo também. É assustador, como até o depoimento de um dos entrevistados que estava à frente de uma da turma que invadiu o Capitólio, ele falando que ele fazia aquilo pelo Donald Trump, pela América limpa, pela América livre novamente. Não sei livre de quê, né? Mas enfim, é o que ele queria libertar ali. Mas é bem interessante, tá na HBO Go esse documentário aí, 1h30, 1h20 mais ou menos, dá pra assistir, é bem gostoso, bem interessante. E de música eu vou indicar também Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, é uma música que eu ouvi bastante de semana passada para cá, quando eu assisti o filme, e também para homenagear a Quem um dia irá dizer, hein? Oi? Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? E também para homenagear aí a voz do século, a voz do milênio, né, Elza Soares, eu vou indicar a música Mulher do Fim do Mundo, que foi uma das músicas dela que mais me marcou, que eu acho muito forte, eu acho que mostra muito a potência de Elza Soares. Essa música é maravilhosa, eu gosto bastante. Então fica aí, Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. É isso aí, então, agora que você recebeu essa curadoria gostosa, cultural, você vai passar o final de semana ainda mais, né, sabido, porque tem muita coisa boa aí pra você aprender, desfrutar, curtir nesse fim de semana, né? Eu acho que você tá ouvindo a gente no sábado, né, ou no domingo, não sei, enfim. Espero que o seu fim de semana seja gostoso, tranquilo, de paz, de tranquilidade e, claro, com 2 vacinas, pelo menos, no braço. Nós ficamos por aqui, um grande abraço e no 3 vamos dar nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Bom Pérez.